o cara que mora em apartamento, uma pessoa que mora em apartamento, uma senhora que mora em apartamento, como é que ela vai colocar a energia solar, a placa solar? Quem mora em apartamento? Quem mora em casa? Como é que a pessoa pode instalar o equipamento, quem mora em apartamento? Pode instalar o equipamento morando em um apartamento. Quem mora em apartamento pode ter? Daniel, Pode gerar? Essa pergunta é muito recorrente. É comum, né? A grande maioria das pessoas acha que quem mora em apartamento não pode gozar dos benefícios de ter energia solar. E estão enganados. Por quê? Porque a lei permite que você gere a energia em qualquer endereço dentro da unidade federativa e você pode pegar essa energia gerada, os créditos gerados por essa usina geradora, esse gerador de energia, e você pode distribuir para várias unidades consumidoras que você escolher. Então, por exemplo, eu moro em Fortaleza, moro em um apartamento. Ah, mas a minha família é de Quixadá. Eu tenho mãe em Quixadá, eu tenho tios ou primos. Então, eu posso, por exemplo, instalar o meu gerador de energia numa residência, numa casa lá em Quixadá, que tem área de telhado disponível para isso, e os créditos gerados por essa usina, eu absorvo na unidade consumidora do meu apartamento. Então, assim, quando eu vendi energia solar para consumidor final, porque eu comecei como vendedor da integradora na SoEnergy. Você começou na SoEnergy como vendedor... Vendedor da integradora. Da integradora. Exatamente. Em que ano? Isso em janeiro de 2019. Em outubro eu assumi a gerência da distribuição, era uma operação ainda pequena, a operação começou a crescer, a gente começou a ter muita gente, e aí a gente precisou abrir diretorias. Pô, que legal, e aí eu hein? assumi a diretoria. Que legal. Então, assim, é uma jornada muito interessante. Então, eu me perdi um pouco. Na verdade, a gente estava conversando, assim, uma pessoa que mora em apartamento, Sim, por exemplo, mitos. não tem problema, são mitos, Não, né? ela pode... Ele pode instalar em qualquer lugar aquele equipamento lá e se apoderar, ter os créditos daquela operação, daquela geração de energia propiciada, é isso? Isso. Por exemplo, a gente entrou nesse assunto porque eu estava falando que quando eu vendia energia solar para o consumidor final, tinha um cliente meu, ele tinha uma empresa que funcionava numa casa muito grande, uma empresa que tinha ações para pessoas idosas, as pessoas iam passar o dia lá interagindo com outros idosos. Legal. É bem interessante. Só que aí ele queria gerar para a empresa dele, queria gerar para o apartamento dele e para o apartamento dos 2 filhos. Então o gerador que ele montou lá, hoje gera energia para esses 4 endereços. Então, assim, é possível. Quem mora em apartamento pode sim gozar dos benefícios da energia solar. Mário, eu sei que essa pergunta talvez seja difícil de responder, porque pelo que eu entendi, né, ficou claro aqui que cada demanda é feita uma estrutura de produto adequada a cada demanda. Mas tem muita gente querendo ter uma noção de preço, cara, assim, de custo. É um outro mito. Puta, é muito caro você gerar a sua própria energia. Como é que eu vou gerar a minha própria energia? Porque, caso eu não esteja enganado, Mário, caso eu não esteja enganado, como é que eu posso dizer? Essa possibilidade da geração distribuída tem mais de 10 anos, né? Tem. A primeira legislação é a 482 de 2012. 2012, né? A primeira regulação, Regulação, 22, 11 anos. 11 anos. 11 anos, né? Mas isso é muito pouco difundido ainda na prática. Uhum. Então, assim, é caro. Qual é o investimento? Porque as pessoas estão achando que eventualmente isso é caro. É um outro mito. É um outro mito. Eu vou te contar aqui um cálculo que eu fiz um dia desse para entender essa evolução para baixo do preço dos equipamentos de energia solar. Em 2017, a Renault lançou no mercado um carrinho chamado Clio, que era um carro popular. Perfeito. Aquela época, Daniel, um Clio custava R$ 29.990. Era um carro popular mais barato do Brasil. E aquela época, um gerador de energia com a potência de 4 kW pico, é assim que a gente mede a potência de um gerador fotovoltaico, em quilowatts pico. Aqui no Ceará, um gerador desse vai gerar aí uns 480 kWh mês, em média, no ano. Ou seja, toca a maioria dos lares brasileiros. Tá? Um consumo médio de um lar é mais ou menos quanto? Assim, depende muito. Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia de grandeza. A grande maioria das unidades consumidoras do Brasil, isso é dado da ANEEL,
consomem menos de 400 kWh mês. Perfeito. A grande maioria. Perfeito. Então, assim, é um gerador que atende a grande maioria das famílias, esse gerador de 4 kW pico. Então, naquela época, quando o Kwid custava R$ 29.990, esse gerador de 4 kW pico custava R$ 32 mil. Ou seja, aquela época, em 2017, era mais caro você comprar um gerador de energia do que comprar um carro. Trazendo para o dia de hoje, esse mesmo carro custa cerca de R$ 80 mil e esse mesmo gerador custa cerca de R$ 12 mil, mais barato do que uma motocicleta de 125 cilindradas. Então, assim, nós chegamos no momento da democratização do uso da energia solar no Brasil. Hoje, as pessoas das classes C e D finalmente têm a oportunidade de comprar o seu gerador de energia e se empoderarem dessa oportunidade de, a partir do momento que eu gero a minha energia, eu posso ter um ar-condicionado no quarto dos meus filhos, eu posso passar a cozinhar com fogão elétrico. Eu posso constituir uma poupança. Uma poupança. Eu posso investir. Exatamente. Poupança não, porque o produto é muito ruim. É. O produto poupança é muito Uma ruim. reserva financeira. Uma reserva financeira, digamos Isso. assim, né? Então a gente pode... É uma economia muito grande, né? É uma economia muito grande. Mário, você tem noção... Assim, claro que você tem, mas qual seria... Eu sei que é uma pergunta difícil, repito, mas quantos % cai uma conta de energia, assim, mais ou menos, diante de uma aquisição de um gerador desse? Mais ou menos, assim, supondo um comportamento médio aí do consumidor. Cerca de 80% mais barato. É tudo isso? É, cai tudo isso.